É, eu até Perfeito. pus meu óculosinho do peixe. Seja Isso. bem-vinda, Caroline Sheinman, para falar com a gente hoje no Palco Livre sobre uma especialidade do Axis que poucas pessoas conhecem, chamada X-Men. Uau! Carol, é a segunda vez que ela está participando. A primeira vez ela veio falar sobre cavalos. Por quê, gente? Essa mulher, ela dá curso de toda coisa. Ela é CF, dá o curso Fundamentos, dá curso de Facelift, dá curso de X-Men, dá curso de animais, dá curso de entidades. Carol, como assim? E do curso de cavalo, que a Elo já foi. Já, fantástico, gente. Vocês não, E até não trouxe um assistiram? brinde. Maravilhoso, um dos melhores cursos que eu já fiz com a Carol. Pessoa muito querida, com muito conhecimento aqui para passar para nós. E eu lembro que quando você estava terminando, né, a especialização aí do X-Men, eu falei, Carol, você tem que vir aqui no grupo para falar sobre isso, Sim, porque as pessoas não conhecem, né, essa especialidade e não conhecem o que que é e como lidar. sim. Então, primeira pergunta que eu trago aqui para você, porque tem muita gente aqui que não sabe, o que são X-Men? É o filme, né? Ai, vamos baixar bem as barreiras. Boa noite, gente. Tudo bem? Muitos aqui eu já conheço, já estivemos juntos em algum lugar, inclusive aqui, né? Então, boa noite a todos. Eu vou convidar todo mundo para baixar as barreiras, para receber essa informação. Isso, vamos respirar e baixar as barreiras e relaxar nosso corpo. Isso. Se a gente puder deixar o julgamento de lado, isso, para receber essa informação. E às vezes nem é nosso esse julgamento, só que a gente está acessando, né? Para ficar mais fácil de trazer essa informação. Então, o que são os X-Men? Os X-Men são o que o Axis chama, generosamente, carinhosamente, da evolução da espécie. Eles chamam de X-Men as pessoas e crianças com toque, TDA, TDAH, autismo, dislexia, até paralisia cerebral, tá? Tudo isso são os X-Men. Uau. Então, o Axis chama carinhosamente os X-Men, essas pessoas com esses rótulos nessa realidade de X-Men. Certo. É, pessoal, é muita energia, né? Porque, assim, realmente o tema a gente já estava acessando, né, Carol, antes. Então, assim, eu peço para que vocês baixem as barreiras mesmo durante esse palco livre, porque vai ser totalmente diferente. Vai ser X-Men, né, Carol? É, X-Men, né? Exatamente, X-Men. Boa noite. E, e, assim, Carol, a primeira pergunta que eu te faço, né? Eu sei que tem uma especialidade que você dá, né, sobre esse tema. E tem muitas ferramentas que podem contribuir com mães ou com você mesmo que é um X-Men, diagnosticado ou não, né? Porque tem isso, né? Às vezes eu acho que eu não sou porque eu não fui no médico e não tive um laudo, mas mesmo assim eu percebo que eu sou diferente. Todo mundo tem um pouco de X-Men Eu acredito que sim. em Eu algum acho que nível, assim. principalmente os humanoides, né? No Axis, né? Se você tá no Axis, provavelmente você é um humanoide, possivelmente, e possivelmente você é um X-Men. Não todo mundo é X-Men, mas Certo. muitos de nós somos X-Men, né? Então, quem são os X-Men? Vou falar um pouquinho. Eu tenho muita coisa para falar, por isso que é legal que a Elo generosamente vai compartilhar com o grupo dela essa. Eu fiz uma introdução semana passada, que é um Tá. presente mesmo para a gente ter conhecimento e não ficar sobre efeito das coisas. Quando a gente não tem conhecimento, não tem informação, a gente fica sobre efeito das coisas e muitas vezes a gente vai para a ignorância e vai para o julgamento. E aí a gente deixa de receber o presente que nós somos e o presente que as pessoas são. E se a gente tem ferramentas, a gente pode contribuir conosco e com o planeta todo, né? Com Com todas as certeza. mães, com todos as crianças, com nós mesmos, X-Men. Então, os X-Men, normalmente, eles têm percepção aumentada de pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Então, eles percebem pensamentos, sentimentos e emoções. No Axis, a gente fala que 99%, em alguns lugares fala 98%, na classe de base, né? A classe de fundamento fala 99%, e na classe de X-Men a gente fala que 100% não é seu para um X-Men. Sim, Então, aumenta um 0,1%, que é muita coisa. sim. Então, quando você tem uma percepção aumentada, por exemplo, se você tem transtorno de déficit de atenção, que não é um transtorno, né? É uma hipercapacidade, mas nessa realidade, como não se existe ferramentas, agora até tem várias pessoas que têm ferramentas para lidar com isso, cada vez mais. Então, tem, além do Access, tem outros psicólogos, psiquiatras que estão começando a lidar com ferramentas, né? Muitos deles são diagnosticados até com TDA, TDAH, e eles começaram a desenvolver ferramentas através do conhecimento deles de como lidar com eles mesmos.
E no Uhum. Access a gente tem as ferramentas. Então, se você fala, a gente fala que se você tem é rotulado ou até se percebe uma pessoa extremamente perceptível, se você tem, eu vou falar até antes disso, toque, que é o transtorno, né, Excessivo, de compulsivo, é isso? obsessivo compulsivo, isso. Você tem uma hiperpercepção que você consegue captar até 5 quilômetros, Uau. 15 quilômetros de distância de informação. Esse é o toque. Então, o toque é alguém que tem hipercapacidade de captar pensamentos, sentimentos e emoções. O transtorno de déficit de atenção também. Ele capta diversas realidades, múltiplas dimensões e várias informações. Então, um barulho de uma bicicleta, para quem tem transtorno de déficit de atenção, não é simplesmente um barulho, é todo um universo, a rodinha, como Sim. alguém falando. Então, se você está numa classe, tem várias pessoas falando, às vezes você fica distraído, porque você vai aonde tem mais energia. Isso é o transtorno de déficit de atenção, que não é um transtorno, é uma hipercapacidade de seguir energia. Eu tenho TDAH, né? TDA, agora é falar mais TDA do que TDAH do que TDA. Só que no Access a gente ainda faz essa distinção. Eu consigo atender uma pessoa completamente através de energia. A gente estava brincando com meus filhos, eles têm um joguinho, um jogo americano, que minha filha estava fazendo com os meus filhos e com meu marido, e eu cheguei, eles falaram, mãe, faz você. E ela falava inglês, ela lia as perguntas. É, ó, ela falava assim, quem, em inglês, quem é o ator que teve filho do tal artista? E ela falava, A, Ramson Rainbows, B, Shrimping Crimble, C, Dimmery Droves, D, Trururu. Eu não ouvia nada que ela falava. E aí eu Sim. falava assim, eu ia em qual tinha mais energia. A gente fez 20 vezes, eu só errei uma porque meu filho falou junto. Eu não ouvi uma palavra do que ela falou. Eu Uau. segui a energia. Eu via a pergunta que tinha mais energia. A resposta, se era o A, o B, o C e o Sim. D. Então, quando ela falava Rumble, 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 aí eu falava A, B, C ou D. Falava B, era o que tinha mais energia, eu falava Mas você não B, ela estava falava, tá escutando certo. nada. Não estava E escutando não, nada que ela tá eu falando. tava tão frita, eu tinha acabado de facilitar a classe de alguma, eu acho que sinfonia, de Uhum. fazer um terceiro de sinfonia com a Norma, e tava totalmente derrete frita. Eu desci e eles falaram, mãe, é sua vez. Eu falei, ok. Rubber Rush, Rainbow Rubble. Pra mim, tá falando, eu nem ouvi uma palavra. E eu nem sabia quem é o filho de Robert, não sei das Redford. Eu falei, sei lá quem é o filho de Robert. Ei, Patrick Swayze, Shrubble, Shribble. E eu perguntava, qual tem mais energia? E essa é uma ferramenta de X-Men. É você seguir a energia. É você se conhecer tanto e perceber e confiar em você e não se julgar que você pode perceber aonde tem mais energia. Nos meus atendimentos, quando alguém está falando comigo e a pessoa não está presente e minha cabeça vai para outro lugar, o que eu vou comer de jantar, eu sei que essa pessoa não está presente. E aí eu falo para ela, volta lá, você não está presente com isso nessa sessão. É um lugar que você está num além. O que que tem aí? E é o sinal de que tem um lugar para eu explorar. Porque não tem, a pessoa não está presente, a energia se dissipa. Eu fico Sim, distraída. Eu estou tão presente durante uma sessão que eu sei que quando eu estou distraída com alguém, é que essa pessoa não está presente. sim. Enquanto ela tá Então, naquele. então, Uhum. tudo isso, eu não sei, eu entrei nisso, acho que para alguém aqui, são capacidades de X-Men. É seguir energia, perceber energia. Então, se eu soubesse disso quando eu prestei vestibular, talvez eu teria me tornado psiquiatra, que eu queria ser na USP. Mas eu desisti, porque eu fui no cursinho uma semana e falei, isso não é para mim. Era muita competição, um tipo de energia que para mim era naquele momento eu não sabia lidar. E eu falei, putz, infelizmente eu não tenho condição de estar aqui. E eu Sim. mudei o meu Sim. caminho. E Hoje em como que dia você percebeu suas habilidades? Assim, quando você percebeu que esses problemas que você tinha eram, na verdade, habilidades? Faz pouco tempo, Carol? faz Você pouco sofreu muito tempo. com isso? Muito. Eu achava que eu era extremamente burra. Quando eu tinha 30 e poucos anos, 31 anos, eu comecei a estudar arte, porque era o que tava assim. Ah, então vai estudar arte. Tipo, você tem um monte de Sim, filho, não dá tempo de trabalhar, vai estudar arte. Vai aprender sobre o. E eu comecei a estudar arte. E eu não tinha interesse nenhum em saber os nomes das pessoas, eu gostava de ver os quadros. E eu comecei a falar, puta, eu devo ser burra, ignorante. E aí eu comecei a estudar e fazer muita coisa de espiritualidade, depois de consciência. E quando eu cheguei no Access, porque eu tinha feito barras, e aí eu recebi um e-mail escrito X-Men, e tinha muita energia, e eu fui atrás
desse X-Men, e era uma classe Nossa, de Fundamento Global em 2019, e eu fui para essa classe de Fundamento Global de 2019, e o Dane, eu fui presencial, que eu morava nos Estados Unidos, então eu peguei um voo e fui, e o Dane, ele fez a introdução de X-Men. Eu fiquei assim, eu nossa. fiquei em choque, e eu falei, "Ah, é minha Foi uma das vida isso." primeiras classes que você acessou, então, no Foi, Access. foi eu fiz o Barras, e aí eu fui Uhum. eu fiz a classe de Barras e eu não gostei da classe. A Eu primeira também vez que eu não. fiz. Quando eu fiz, E também não gostei. isso. E aí eu fui um ano para Teta Healing. E eu fiz 20 classes de Teta Healing, me tornei professora, viajei o Sim. mundo atrás da Havaiana, fiz tudo. E só que minha energia oscilava ainda, eu ficava bem mal, bem mal. Eu tinha tanto conhecimento, atendia pessoas, as pessoas escolhiam coisas diferentes, eu tinha muito conhecimento, só que eu oscilava. Eu ficava bem Nossa, mal, bem mal, bem mal, bem mal. E aí eu falei, que merda é essa? O que mais é possível? Em outras palavras. E aí foi sim, quando eu abri meu e-mail e tinha X-Men, e tinha tanta energia, que energia é a primeira forma de linguagem. Se você for fazer uma classe de conversando com os animais, ou a classe de cavalo consciente, e a classe de você ensinaria um peixe a subir em árvore, o Clube do Livro, por exemplo, ou uma classe de X-Men, a gente vai falar isso. A primeira forma de linguagem é energia. E um X-Men, o que que ele, a primeira forma de linguagem para ele é energia. Ele não deixou de reconhecer isso em nenhum momento da vida dele. Só que ninguém falou para ele que isso é válido. Então, para mim era assim, tudo é para mim era energia, só que ninguém nunca tinha me falado. Até o momento que eu cheguei no Axis, que eu cheguei na classe de X-Men e de repente, tananana, alguém me falou. O você não é Dane foi errada. lá, você não tem nada de errado com você. Você é um X-Men. Te deu um Você é um alívio assim? X-Men. Você fez. Nossa, foi Seu corpo incrível. relaxou. Tudo. Quando ele falou, você está captando os pensamentos, sentimentos, emoções. Para mim, aquilo foi um bálsamo. Uau, realmente eu tô captando tudo. Aí eu entendi, quando eu era pequena, algumas coisas que aconteceram na minha casa, que eu captava coisas Uhum. dos meus pais, algumas reações que eu tinha na escola, umas tristezas que eu sentia da minha avó, quando eu estava com a minha avó, porque eu estava captando o campo de todo mundo. Então, e eu descobri, hoje em dia, depois de virar facilitadora, de fazer muitas classes de X-Men para virar facilitadora, que eu tenho toque também. Só que assim, eu não preciso do rótulo. Quer dizer, eu sou um X-Men, eu tenho todos os pacotes. Inclusive, eu Sim, sou uma autista altamente funcional. Só que isso não me. Isso, e por que que eu diria isso? Eu tenho a capacidade de me comunicar telepaticamente. sim, Isso é uma hipercapacidade. Só que as pessoas, as crianças com autismo, os adultos com autismo, muitos deles, eles não têm a ferramenta e as pessoas que lidam com eles não têm a ferramenta para lidar com essas pessoas e com esses sim. adultos. Que é mandar a informação. Com o autista, a gente faz como? A gente manda toda a informação de uma vez só. Você pode desenhar, você pode mandar imagem, você pode contar uma historinha na sua cabeça, tudo e puf, e você manda a informação. E eu sou assim, Sim. esse final de semana, não esse, o passado, eu estava em Porto Alegre fazendo um curso, e tinha um curso de arco e flecha montado no cavalo. E eu precisava aprender a lançar Sim. a flecha, né? E aí o cara começou a me explicar para todo mundo, explicar para mim. E eu falei, olha, é o seguinte, eu aprendo diferente. Eu preciso que você, vem do meu lado, pega toda essa informação e me manda por imagem e por energia. Me conta toda essa história que você está falando aqui, mas você vai me mandar tudo isso de uma vez só, você vai lançar essa informação para mim, como energia. E aí eu vou pegar na hora. E você vai falar, uau, como é possível isso? E ele fez isso e eu peguei E na ele hora. fez isso? Depois de 2 horas. Depois de 2 horas, brincadeira, depois de uns Sim. 50 minutos, eu virei para ele e falei, quer saber, vem aqui. Pelo Me amor manda a de Deus, me informação ajuda. assim, pelo amor Sim, de Deus, porque eu não conseguia nem segurar, porque ele me mostrava sim. como segurava, eu segurava na hora que eu tirava a mão, eu não lembrava mais, que a Sim, informação para mim meu processador é diferente. Quando eu sim. fui fazer essa classe de X-Men e o Day começou a explicar como funciona o X-Men, eu chorava, eu falava assim, eu tô ouvindo, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Eu funciono diferente. E depois daquele dia, eu nunca mais me senti nada burra. Já faz uns anos que eu não me sentia mais burra. Que eu fui estudar tanta coisa, comecei a atender, comecei a dar classe para empresário, dar curso diferente para pessoas super consideradas certas nessa realidade, que eu comecei a sair do errado de mim. Só que dentro de mim ainda existia um grande errado. E eu vou contar uma coisa: quando eu me tornei facilitadora de X-Men, eu passei por um mês muito, muito intenso antes de me tornar facilitadora de X-Men, que foi em janeiro. E nesse mês eu precisei cruzar uma. Era como se fosse uma barreira, era como se fosse uma fronteira. Era um portal que era assim: eu nunca mais farei nada de errado em mim.
Eu nunca mais farei a minha capacidade de errado. Tudo que eu acho que é errado sobre mim são as minhas capacidades. Bonito. E assim, não é simples, foi muito profundo. Eu passei um mês que tudo que eu achava que era errado sobre mim, tudo. Tipo, eu ir num aeroporto e passar mal da energia. Isso é uma hipercapacidade minha de estar presente com todas as informações lá e de poder mudar, falar com as entidades, ou de captar informação. Entende? Tudo que eu achava que era errado sobre mim. De captar pensamento, sentimento, emoção, de estar conversando com alguém e começar a ficar com dor de barriga, e Não a se dor de barriga da julgar mais, pessoa. né? Não, não me julga mais. Eu não sei explicar se isso faz parte do pacote de X-Men quando você vira facilitador, só que, ó, até anotei, pra mim foi um divisor, foi assim, a partir de hoje eu não me autorizo mais a fazer isso. E esse foi o meu comprometimento no dia que eu me tornei facilitadora de X-Men, eu não vou fazer nenhum X-Men nunca de errado, nunca. Sim. Eu tenho Porque, 4 porque X-Men tudo em casa, faz a além gente de pensar que a gente é burra, né, Carol? Porque eu lembro isso. assim, ó, eu também tenho déficit de atenção, enfim, descalculia, tem tudo. E assim, todas as matérias, matemática eu nunca consegui passar. Todos os anos eu ficava de recuperação. Eu tirava assim 0,075, assim, não conseguia. Agora, história, português eu ia, sabe? E aí, quando eu entrei no banco, né? Porque depois eu, né, trabalhei 15 anos em banco, fui gerente geral, tudo. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu me sentia burra. Eu não acredito que eles acreditaram que eu tenho capacidade para estar aqui, sabe assim? É uma coisa de você duvidar de você mesmo, mas por Isso. toda a projeção e expectativa, se puder limpar isso. E é isso. E assim, eu também, matemática e português. Nossa, O sujeito, acho o sujeito na é frase. tudo que é lógico, assim, No vestibular, não ia. interprete o texto. Eu ia para uma lei, eu não entendi, eu lia, não lembrava nada, não tinha energia nenhuma. O que que é aquilo? Como assim? Hoje em dia, se você me faz uma pergunta de matemática, provavelmente, se você me der múltipla escolha, eu vou saber a resposta, que eu Mas já sei que né, funciona se for com na energia. lógica, não. E às vezes, então, até eu tô fazendo teste agora, né? Tô fazendo teste com neuropsicólogo para saber se eu tenho TDAH, TDAH, autismo. Eu quero saber, porque assim, eu já sei que eu tenho todos os espectros, por tudo que eu estudei, e tudo que eu ensino, e tudo que eu sei, que percebo e como eu funciono. Eu até vou dar mais exemplos aqui. Só que eu escolhi ter o rótulo. Ou não, ou falar que eu sou hiperdotada. Tem isso também. Muitos Sim, X-Men são hiperdotados, gente. Só que a gente é tão rápido que a gente se acha devagar, porque a gente não funciona nessa realidade. A gente está sim. além. Eu tenho uma filha que ela levantava na escola, da classe, e saía andando no corredor. E começou a ir hiper mal na escola. E ela foi fazer esse teste, e deu que ela é hiperdotada. Falou, então ela processou e ela tem um nível de processamento de informação que repetiram o teste 3 vezes com ela. Falaram, nunca vi nada igual. A neuro repetiu 3 vezes, falou, nunca vi, ela deu 100%, nunca vi. E na escola ela se achava burra. É, eu me achava Ela, muito burra. então, mas você é burra ou a gente está num, num lugar em que para alguns funciona incrivelmente? Não quer dizer que para quem funciona eles não são incríveis. São incríveis. Minha mãe é uma gênia em matemática, meu irmão também. Meu irmão consegue tocar qualquer instrumento de ouvido. Eu consigo perceber os sons, mas eu não sei qual é eu não Eu tenho a percebi que eu sou capacidade dele. extremamente visual, porque assim, a minha primeira classe de barras, que nem você falou que você não gostou, e eu não gostei por quê? A facilitadora, ela leu a apostila do cabo a rabo. Ela leu, simplesmente. E eu achei muito chato, porque eu não estava conseguindo pegar a informação. Então, hoje, eu faço a minha Isso. classe totalmente diferente. Não tem começo, meio e fim, né? Eu não sigo uma lógica. Eu sigo o que funciona e eu sou muito visual. Então, tipo assim, vocês vão ver que na minha classe tem brinquedo, tem caixa, tem, sabe assim, eu sou muito visual. Mas é o que funciona. E você também, né, Carol? Você não é linear, né? Tipo, não tem Não, como. então, e aí você já está falando, já está no futuro. Então, outra maneira, se você é um X-Men, você não pensa de forma linear. Eles não pensam na forma É, linear, um X-Men. De repente, você está conversando com você, começa a falar de outra coisa, vai num outro assunto e volta, e muda é. de assunto. Eu sou assim, eu vou num assunto, eu volto, eu mudo de assunto, e de repente tudo se encaixa, e a pessoa fala, uau, o que que aconteceu aqui? É isso, o X-Men não é linear. Ele Sim. não funciona de passado, presente e futuro. E ele capta várias coisas ao mesmo tempo. Então ele segue energia. Energia é a primeira forma de linguagem. Sim. Também os X-Men, eles não funcionam pelas lógicas tradicionais do tempo, espaço, estrutura e hierarquia. É, Tem eu não funciono. habilidade que isso. Eles têm habilidades que a maioria não entende, como telepatia
hiperconsciência, capacidade de cura e comunicação sem palavras, Sim. tá? Quando você era pequena, você sabia que você podia curar? Eu sabia. Quando eu era pequenininha, eu lembro que eu falava assim, eu babava na minha mãe e fazia assim, e ela ficava quente, eu falava, pronto, ativei minha mãe, eu consigo curar tudo. Isso eu com Olha, 3 anos, com 4 anos. E você? Vocês lembram que vocês sabiam se curar? E tem gente que não lembra. E também o X-Men, tem muitos X-Men que lembram desde que eles nasceram. Eu lembro desde que eu nasci. Eu lembro quando eu tinha 6 meses, estava na. Minha mãe me levou no Caminhando, que era uma creche, e ela me deixava lá que ela ia trabalhar. Minha mãe era dentista. E eu lembro que eu olhava para cima, eu lembro das coisas que eu vi, eu lembro do cheiro, eu lembro do som, eu lembro do lugar. Minha mãe fala, eu falo, mãe, quantos anos eu tinha no Caminhando? Ela falou 6 meses, eu lembro da escada, eu lembro. nossa. É sinistro. Eu lembro, tipo, no colo da mulher, eu vendo as coisas. Isso é uma hipercapacidade de X-Men. O X-Men, e não é só isso, é você lembrar vidas passadas. Sabe quando você tá falando com alguém, ou você tá atendendo, ou você tá, e você lembra alguma coisa que Eu tenho a aconteceu em outra capacidade vida. de ir para o futuro, sabe? Tipo assim, eu olho para a pessoa, Isso. daí eu já vejo flashes de momentos futuros da pessoa, assim. E aí, às vezes, eu tenho que fazer só um minuto. Eu paro, dou os E, downloads e. e assim, muitos de vocês estão falando, eu não tenho isso. Verdade, você não tem isso, você não Tem. lembra, você não confia no seu saber. Eu confio no meu saber. Eu não Eu já me invalido trabalhei mais o meu muito. saber. Eu não Isso. invalido mais. Acho que é isso. Que o Access traz todas essas ferramentas para a gente parar de se invalidar, né, com o nosso saber. É. E não pensar que só a Carol sabe, só a Elô sabe. Não, gente, todo mundo tem. Não, todo mundo sabe. Eu tô dando fundamento aqui. Hoje uma menina ela começou a falar: "Ai, o seu pai falou para outra e era coisa do pai". Eu falei: "Viu? Que Uhum. incrível". Começa a acessar o seu saber, é confiar no seu saber. A única diferença, talvez, entre eu e alguém aqui é que eu facilito todos os dias. Eu atendo gente quase todos os dias há 8, 9 anos. Eu amo atender e eu dou muita classe então o meu músculo está muito apurado. E hoje em dia eu sei quem eu sou. E a gente saber quem a gente é faz com que a gente saiba o que não é nosso. Entende? Você saber quem você é, você sabe o que não é seu. Então, quando eu sei o que é meu, então eu sei quando um pensamento é estranho. Uau, que merda é essa? Uau, que é isso? Uau, do que eu Consegue tô captando? acessar além, né, da pessoa, né? O que Isso, está por trás da isso. intenção da pessoa, o que está por trás daquela fala, O que é isso? que é isso. Isso, eu vou sair. E eu tô me sentindo ótima, tô bem comigo. E de repente eu encontrar alguém e começa a me sentir sabe, baixa minha Uhum. energia, eu começo a me julgar. A quem pertence isso, o que eu tô captando aqui? Entende? Sim, com É, certeza. outra coisa, a habilidade de acessar informações no campo das pessoas. Isso é uma capacidade de X-Men. Acessar informação no campo das pessoas. Função em múltiplas realidades simultaneamente. O TDA, transtorno de déficit de atenção, que não é um transtorno, é uma hipercapacidade. Só que se você não tem ferramenta, se torna um transtorno. Ele acessa diversas dimensões. Uma das ferramentas para usar com transtorno de déficit de atenção, né, com TDA para mim não funciona assim, mas para muitos funciona. É você, enquanto alguém estiver estudando, precisando se concentrar, é você ligar ou o rádio baixinho, a televisão baixinho, tem um outro som, que aí vai ter uma energia por trás e você consegue se concentrar mais. Eu já preciso de É. silêncio absoluto. Eu consigo ler com lo-fi, sabe? Aquela música bem com. Se vocês procurarem, né? Se chama música lo-fi. E ela tem uma coisa que mexe no cérebro das ondas, e daí faz você ficar com hiperfoco para leitura. E eu uso porque eu não consigo, porque eu viajo, assim, tipo, É. porque eu vejo já. Agora, para mim, o melhor lugar para eu ouvir uma classe é no carro, se eu estou dirigindo. Uhum, Que eu tô focada na direção e eu tô ouvindo a classe. Assim, eu amava quando eu pegava estrada para visitar uma amiga quando eu morava nos Estados Unidos, que era quando eu ouvia minhas classes. E era quando uhum, eu absorvia mais o conteúdo. Muito mais do que se eu estou online numa tela ouvindo a classe. Nossa, ou eu pinto, eu desenho. Então, cada um tem a sua maneira de criar de múltiplas dimensões ao mesmo tempo, realidades, e como você vai lidar com isso. sim. Para algumas pessoas é ligar a televisão ou Uma vez ligar eu o recebi rádio. um X-Men, eu sempre recebo, né, X-Men em classe, que era uma filha de uma aluna, e ela ficou na outra sala, ela não participou da classe, porque ela, né, não escolheu, e ela pegou toda a informação, sabe? Ela não estava na sala, mas ela estava pegando informação de tudo, e depois ela correu barras na amiguinha. Então, assim, né? Quais são as capacidades que a gente tem? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conhecimento aí, essa percepção esférica, né, que os X-Men têm.
Então, eu até. Então, ó, a Elô tá captando tudo que eu vou trazer, que eu ia trazer isso já. E ela falou uma outra. Nossa. Que eu tô falando das capacidades. Uma Sim. outra é a capacidade de transformar ambiente apenas com a sua presença. É uma outra Uhum. capacidade de X-Men. Eu até falei isso na outra classe e veio para falar aqui, e veio para eu trazer essa informação aqui. É você mudar o ambiente com a sua só de estar num ambiente. Só que isso é tanto pro que a gente chama de positivo quanto pro negativo. Se você chegar num lugar e você tá irritado, todo mundo fica irritado à sua volta. Para mim, é assim, se eu tô irritada, acabou. Minha filha, ela fica extremamente irritada. Se eu tô Sim. tranquila, eu percebo que todo mundo começa a ficar na minha onda, na minha energia. Isso é uma capacidade de X-Men, porque o X-Men percebe energia. E como ele percebe energia, ele se comunica energeticamente com as pessoas, mesmo que elas não estão percebendo. Nossa, é muito interessante. Esse final de semana, ontem, cara, eu dei o Corrigindo a Visão. E eu passei um exercício para eles de visão remota, sabe? Eu coloquei uma imagem, que era uma imagem do Coliseu, e aí passei as coordenadas para eles começarem a perceber o que tinha por trás. Eles não viram. E todo mundo acessou leão. O pessoal acessou pelo, por quê? No Coliseu tinha todas aquelas batalhas com leão, né? Olha aqui. Incrível, Tipo assim, sim. ó a capacidade, né, que a gente tem, que a gente não percebe, que tá ali disponível. Daí todo mundo, meu Isso. Deus, como assim? Um sentiu, o outro viu a costela do leão, o outro, meu, é incrível, né? Incrível, é incrível, é. Então, e você perguntou isso, os X-Men têm essa capacidade. Eu consigo estar aqui, eu às vezes estou viajando, eu quero saber se meus filhos dormiram, eu venho na minha casa e vejo se meus filhos estão dormindo. Uhum. Se você me fala como que é um lugar, eu consigo ir lá ver como que é. Sim, Isso é, eu tenho essa neuroplasticidade, mas eu eu também. desenvolvi isso e eu pratico isso. E vocês? Vocês estão dispostos a desenvolver as suas capacidades? Entende? É igual essa. Para mim foi a primeira vez que eu fiz o que eu contei que eu fiz o exercício com meus filhos. Eu nunca tinha feito isso. Eu já li sobre isso várias vezes no Clube do Livro. Você ensinaria um peixe, está no livro do Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore. Já falei disso em classe. Só que eu nunca tinha feito eu. Eu fiz e acertei 19 perguntas de 20. Eu só não acertei uma que meu filho me distraiu e eu fui na cara dele e respondi qualquer coisa. Perguntar aqui para você, Carol, como eu descobri as minhas habilidades? Primeiro, o que que você acha mais errado sobre você? Aí tá uma grande habilidade sua. Uma das minhas grandes que eu achava mais errado em mim era que eu falava muito quando eu era nova. Eu falava blá, 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 e trazia um monte de informação. E aí eu me sentia mal que eu trazia um monte de informação. Essa é uma grande habilidade minha de comunicação. Outra coisa, eu percebia demais as coisas, então eu passava mal, porque eu sempre sentia demais. Eu sabendo usar isso, é minha hipercapacidade de eu perceber as coisas. Entende? Normalmente, o que você acha que é errado sobre você, às vezes é sua capacidade. Hoje, na classe de fundamento, a menina estava contando que ela tem pavor da França, que ela não pode chegar em Paris, que ela passa mal, que ela detesta Paris, que não quer nunca ir para Paris e pipipi. E aí eu falei para ela, qual é a sua capacidade com Paris? O que você foi na França? E aí eu via um monte de joias nela. Falei, você foi uma rainha? Ela falou, foi. E eu pisava nas pessoas mortas, nos corpos. Eu falei, ótimo. E você pode acessar isso agora? E a gente facilitou ela. E era Sim, uma hipercapacidade que ela tem com a França, sim. de Eu uma tive vida, de uma informação. uma vida passada, né? Eu tive uma aluna que ela tem a língua presa, e aí ela estava participando de uma classe de facelift e ela se julgando muito por conta da língua presa. Ela falou: ah, eu não consigo fazer vídeo porque eu me julgo, eu acho feio, parece que eu sou burra. E aí a gente acessou na classe que isso, na verdade, eram poucas vidas que ela era brasileira e muitas vidas que ela era, sei lá, europeia, americana, sabe? E que daí não tinha desenvolvido, porque eram poucas vidas no Brasil, assim. Tem isso, E né? isso isso até tá no livro você ensinaria um peixe a subir em uma árvore, que muitas Uhum. vezes a sua língua não é a primária que você está falando. Então, se você tem muita dificuldade com o idioma, até com o português, por exemplo, que a maioria das pessoas que estão aqui são brasileiras, verdade, essa é minha primeira língua, esse é meu primeiro idioma. Mas já O viu meu que não. filho então, é isso. O meu idioma primeiro é inglês. E não Uhum. quer dizer que eu falo incrivelmente inglês, só que eu tenho palavras que eu só sei em inglês, Mas você entende? funciona melhor em inglês, né, Carol? Que eu vejo que Eu às vezes você fala assim, funciono. não lembro em português, gente, essa palavra. Você É fala, né? isso. Eu tenho essa coisa com inglês. Eu não Uhum. sei explicar. É como eu funciono, entende? Então, e isso no X-Men tem crianças que têm dificuldade com o idioma, e quando você pergunta para essa Então, quando criança, você não está conseguindo acessar alguma língua, tem alguma coisa por trás disso também, né? sim, Alguma. e às vezes é uma hipercapacidade que você tem.
Uhum. A maioria das coisas que a gente fez mais de errado, ou que mais travaram na gente, ou se a gente tem uma rixa com uma pessoa X, muitas vezes você tem algo incrível para desenvolver com essa pessoa. Tem uma pessoa do Access que, quando a gente se conheceu, a gente se detestou. Hoje em dia, a Donata, a gente dá classes incríveis juntas, a gente é super, assim, hiper relationship, super amigas, e a gente se detestou quando a gente se conheceu. Tanto que eu ainda. Ela contou E pra ela mim. só que tinha energia. E aí eu Hum. ia lá na casa dela, aí eu fui na casa dela e ela me fez de errada, falou, eu fui lá correr barras com ela, e ela me fez mega de errada. Eu falei, nossa, essa menina. E aí a Cris Matsuzaki, numa classe de maestra, ela correu minhas barras, que eu tinha travado na Donata. Rolou alguma coisa na classe que eu lembrei da Donata, e aí liberou. Depois disso passou um mês, a gente fez uma classe de corpos, a gente grudou, e a gente é Por muito isso que amiga. fala, né, que às vezes você tá numa classe de corpos, pra você não ir pra pessoa que você tem mais afinidade, mas pra pessoa que você fala, ah, essa pessoa aqui tá estranha, né? É Talvez isso. é o presente, né? Às vezes, o que você acha que é mais errado sobre você, ou uma pessoa que você tem alguma coisa, às vezes é uma grande capacidade Sim. sua. Tinha uma pessoa da família do meu marido que eu tive muitas coisas com ela, porque ela tinha muito ponto de vista sobre mim, e eu olhava para ela, achava que eu acabei em alguma coisa. Ela foi uma das maiores contribuições na minha vida, porque graças a ela eu fui me conhecer mais profundamente, que eu queria Uhum. entender o que tinha de errado comigo. Sim. Entende? Então, às vezes é um presente. Então, qual é o presente que você tem que você faz tanto de errado? Muitas vezes é isso, a sua hipercapacidade. E uma outra coisa é, os X-Men requerem muito contato com a natureza, tá? E com os animais. Então, muito contato. E os X-Men não são lentos, não são desatentos, eles recebem tanta informação, tá? Que eles às vezes estão processando informação. Às vezes, sabe quando você chama alguém? Às vezes meus filhos ficam, Carol, mãe, mãe, e eu tô em outro mundo. Eles ficam, mãe! Eu falo, calma, gente, eu tava em outro mundo. Dá um tempo para eu chegar aqui de novo, Sim. entende? E isso acontece com criança, sabe quando você fala pro seu filho, não sei o quê, não sei o quê, e a criança demora? Honre isso. Às vezes ele tá em outra dimensão, em outra realidade. Sim. Tenha carinho. É, Gentileza, né? é, Aqui o pessoal tá falando também da dificuldade em inglês, que não aprende. Eu também tenho isso, e assim, agora que eu tô com uma professora de inglês, ela faz assim, uma aula a gente fala sobre Axis, que daí parece que desenrola super o inglês, e uma aula é tradicional, sabe? Tipo, e a aula que é tradicional, o negócio não vai. E a aula que é sobre Axis, tipo, expande super. sim. E é perceber também como você funciona. Em todos os lugares que você comprou que depois de adulto você não consegue aprender o idioma, você pode destruir, descriar tudo isso Sim, agora. pra todo mundo Sete aí, errado, bem mal, gente. pode todas as 100 cruzar suas questões bases. Todo lugar que você acreditou, que nessa realidade eles falam isso. Quando você vai ficando mais velho, você é mais difícil de aprender um idioma. E você comprou esse ponto de vista. E então destrói e descria. E como eu posso aprender alguma coisa? De qual maneira que eu funciono? Eu na escola não entendia matemática e eu não entendia português. Mas assim, não entender mesmo, de pegar a segunda época e precisar fazer a cola. Eu colei até no mestrado matemática, para vocês terem noção. Verdade? No mestrado eu precisei colar matemática. É, e na aula de história, quando o professor mandava imagem, informação por imagem, eu lembrava tudo. Que ele mandava, ele contava uma história, então ele ia lembrando a imagem do lugar que ele Sim. viajava. Ele era um professor que viajou muito. Eu lembro desse professor, eu acho que no primeiro colegial. No primeiro colegial, ele contava a história. Ah, Mas é eu as fui. imagens, né, Carol? É as E imagens que a gente ele. É, precisa. isso, ou imagem ou Total. informação. E ele É. mandava energético. E eu. "Ah!" E aí, na hora da prova, eu lembrava o que ele falou. Ou de geografia, que ele falava planície. E aí, ele falava um lugar e ele mandava. E quando ele falava de um lugar que tinha planície, tipo, Distrito Federal, planície. É Planalto, né? Não é nem planície, né? Sim. Enfim. E aí, ele mandava a imagem. E aí, eu conseguia lembrar que uma coisa era vinculada com a outra. Entende? Aí, a minha pergunta para você é: como você funciona? Como você funciona? Como você funciona? Eu fui lá na classe de arquearia montada, eu acho que a única que não pegou como fazia. Até Tá que eu tudo pedi para a bem, pessoa, eu né? demorei mais que todo mundo, até que eu pedi para a pessoa me passar informação como eu funciono. Eu falei, vem aqui, me manda informação aqui assim, por favor, que aí eu vou pegar na hora. Que você me mandando assim cognitivo, que eu preciso decorar, eu não consigo. Mas se você mandar energético, meu ser vai acompanhar.
Então, como você funciona? Tenha clareza como você funciona. E do que você gosta. Também tem essa coisa, essa insanidade que a gente tem que fazer um monte de coisa que a gente não gosta. E É achar que verdade. isso é legal. E aí você tá lá na classe, o cara falando blá 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 blá, e você olhando o professor blá blá blá, e aí tem uma criança atrás rindo, você vai olhar pra criança, ah, porque aí você tem déficit de atenção. Não, porque aquilo tem muito mais energia do que o blá 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 blá. Entende? Sim. O transtorno de déficit de atenção nada mais é do que uma hipercapacidade de perceber onde tem energia. Como você vai usar isso na sua vida? Você vai fazer isso de erro ou não? E o transtorno de déficit de atenção, ele percebe tudo ao mesmo tempo. E ele não consegue focar numa coisa só. Eu normalmente faço 10 coisas ao mesmo tempo, 15 coisas, muita coisa ao mesmo tempo. Eu vou mudando e volto, e mudo e volto. Só que eu consigo lembrar, e às vezes não, e aí eu preciso parar e falar assim, o que que eu estava fazendo mesmo? Qual que era a outra coisa que eu estava fazendo? Eu também. Eu preciso... E aí eu volto e faço. Eu faço 10 coisas, eu por isso que eu não sou a melhor cozinheira que tem, que eu nunca consigo pôr a quantidade certa. Eu fazer uma receita é impossível. Que quando tá escrito 23, eu falo, mas que não, 45. Aí eu já nem lembro o número, Certo. aí eu já pulei um passo, porque eu não foquei, eu não prestei totalmente atenção no que tá lá. Só que isso eu tô aprendendo na minha vida assim. Eu percebi que tem vezes que a pessoa me manda uma mensagem e eu não leio a mensagem inteira. Eu leio o que tem mais energia. E às vezes, mesmo no que não tem mais energia, tem informação. E eu aprendi agora que eu preciso me concentrar mais e ler a mensagem inteira, que às vezes eu perdi alguma coisa que era importante. Entende? É algo que eu tô agora que eu percebo que eu Percebendo sigo sobre sem você, energia. né? Às vezes eu Uhum. vejo o texto e eu vou numa frase, não li tudo. Tem gente que manda um monte de coisa, eu leio uma frase e recebo a informação. Mas às vezes na outra frase, que não tinha tanta energia, mas tinha informação, tinha alguma coisa importante que eu ia precisar. E agora eu tô parando e lendo. Eu não leio o e-mail da escola dos meus filhos. Não. Meu marido que lê, não. Porque para mim é muita informação e é blá 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 blá. E eu falo, você lê, ou para minhas amigas, que tem a Donata, por acaso, tem um filho dela, tá na mesma série da minha filha. Eu falo, ela me manda, a Donata me manda, fala assim, Carol, maestro, tal coisa. Eu não acompanho os grupos. Só que eu não tô falando que eu tô certa, que eu sou boa, eu tô falando, eu sei como eu funciono. Às vezes é E não se muita julga mais, né? informação. Eu me julgo mais. Sim. Entende? E quem tem foco, ó, eu tenho foco. E quem consegue fazer uma coisa incrível, parabéns. Qual é a sua hipercapacidade? Eu estou dando exemplos meus, não quer dizer que o seu, se você dá conta que está errado, pelo contrário. Qual é a sua hipercapacidade? Só que não vai para o errado. O autismo, o autista, ele funciona em uma realidade que a maioria das pessoas não consegue alcançar. Os autistas não verbais, eles funcionam por telepatia. E eles conseguem se perceber através das pessoas. Então é como se ele tivesse entrado dentro do seu olho e enxergasse o mundo através de você. Só que eles não estão acoplados ao corpo. Então por isso que muitos deles, eles parecem que eles têm, sabe, tem coisa com o corpo, que eles não estão completamente acoplados no corpo. Eles acessam diversas dimensões. Como você se comunica e passa informação para o autista, para ele ter facilidade. Primeiro, você fica atento com seus pensamentos. Se você projetar coisas ou julgar, ele vai captar tudo e ele vai muitas vezes seguir o que você está mandando para ele. Se você começar a ler um livro que fala do autista tem tal sintoma e tal sintoma, talvez ele vai copiar o sintoma para contribuir com você. Se você quer se comunicar com o autista, você manda toda a informação de uma vez. Eu conto a história aqui quando eu estava uma vez numa clínica de acupuntura e eu cheguei lá e já tinha um menino sentado lá chorando, gritando que não queria pôr as agulhas. E eu cheguei lá, sentei. Foi a primeira vez que eu usei a ferramenta. Eu tinha acabado de ler o livro. Já faz Uhum. uns 3 anos. E eu sentei lá e olhei para ele e ele gritando, não queria pôr. E eu falei, ah, ele é autista. Interessante, vou usar a ferramenta. Eu peguei, mandei toda a informação para ele, buf, falei, eu mandei telepaticamente, você vai colocar as agulhas, vai ficar tudo bem, não vai doer, se doer é um pinguinho, você pode dormir ou você pode ficar no iPad. Eu tô aqui do seu lado, tá tudo bem. E eu peguei tudo isso e fiz assim, mandei para Mandou a ele. informação. Igual eu faço quando eu faço com bicho, que com bicho É. muitas vezes eu faço a mesma coisa. O menino fez na hora, ele olhou para mim, chamou a pessoa e pôs a agulha. Nossa. Sexta-feira eu dei uma classe de barras que tinha um X-Men, filho da aluna, e ele não parava, sabe? Ele não parava, ele estava interrompendo toda hora a classe, mas aí eu percebi que, tipo, a pessoa estava captando todo o universo que estava ali, sabe? Da classe, Sim. delas, enfim. E aí eu passei essa informação para ela, né? Enviar para ele, né? Entregar tudo para que ele pudesse, e daí no outro dia ele ficou bem melhor, assim, e a condução da classe foi mais tranquila.
incrível. E às vezes, quando alguém é muito rápido, como você desacelera essa pessoa, você se desacelera. Hum. Se você está com o X-Men que está muito agitado, respira e começa a falar mais devagar. E ele vai começar a desacelerar. Ou você tem que falar para ele: você funciona assim, eu não funciono assim. Você precisa respira, baixa o ritmo. E todos esses, o toque, o dislexia, o autismo, o TDA, todos eles captam tudo que tem no campo. Então, se tem muita informação, eles vão acelerar. Estão Se você perguntando começa a acalmar, reconhecer. como faz para mandar informação por energia, Carol. Estão perguntando aqui a Ana Sarai. Então, vo- é como se você pegasse como se fossem quadrinhos, história em quadrinhos. Ou você pode fazer por imagem, se você é bom, se é visual, se você é bom de ver imagens, você vê a história, tipo, acordou de manhã, colocou o sapato, aí depois a gente vai sair. Você conta toda essa história na sua cabeça e você junta ela num arquivo, você fala, estou juntando tudo no arquivo, e você manda, entende? Uhum. Ou você manda informação por energia. É contar a história e mandar. É fazer mesmo isso, falar, para você. Imaginando a pessoa fazendo tal coisa, que igual a Carol imaginou a pessoa recebendo agulha e que estava tudo bem. Ela mandou essa informação para a criança na sala de espera, não foi? Você Isso. fez. Aí você perguntou, bipolar é X-Men? Bipolar pode ser X-Men. O bipolar, ele normalmente ele funciona de duas realidades. Ou no hiper ou no menos, tá? Uhum. Esse é o bipolar. Ele está sempre na polaridade. Na positiva ou na negativa, Tem alguma ferramenta, tá? Carol? Tem ferramentas de bipolar, só que essa é para a classe mais avançada de X-Men. Tá. Tem ferramenta para um monte de coisa, até para esclerose múltipla. Eu ia te perguntar qual que é a diferença, porque assim, a Carol vai falar um pouquinho. Existe um livro no Axis, chama Você Ensinaria um Peixe a Subir numa Árvore, que é um livro fantástico. A Carol já fez vários clubes, né, Carol? Uhum. E sempre tá fazendo, que te dá muitas informações, e assim, é uma Muitas. classe, muitas, tipo assim, ele é maravilhoso. Mas qual que é a diferença de ler o livro e fazer a classe, Carol? Então, o livro tem muita informação, ele é grandioso, vale muito a pena ter esse livro. Se você nunca escolher fazer uma classe, ou você mesmo que você escolher fazer uma classe, lê esse livro, te traz muita informação. É Sim. muita contribuição. Aí tem duas, três classes de X-Men. Tem a classe que eu dou, que chama a possibilidade não descoberta, X-Men, que te traz várias ferramentas. São 6 horas de classe e traz muita, muita, muita ferramenta. Tipo, se aprofunda a quem pertence isso, o que é Uhum. isso, aprofunda em muitas ferramentas. E aí, depois dessa, tem a classe habilidade ou desabilidade que fala especificamente de vários transtornos. Então, entra profundamente TDA, profundamente autismo, profundamente em toque, em dislexia, profundamente assim, tem muita coisa. Aí fala de bipolaridade, fala de fumaça, quem fuma muito, Esquizofrenia também? esquizofrenia fala de esclerose múltipla, fala de algumas coisas, entende? Traz essas É informações. mais específico, né? Tipo, cada Isso. ferramenta para cada diagnóstico, assim, pra cada. E tem a classe mais avançada que a diva dá raramente, que eu já fiz, que é Hum. a evolução da espécie, Nossa. que é uma classe. Tudo é muito parecido, Tá. tá? Um é mais assim, você recebe informação e todas elas é o quê? O que eu estou a ferramenta, para mim a ferramenta mais assim, é o que estou percebendo. Eu ensino meus filhos a ter essa ferramenta, todos meus filhos são diagnosticados com TDA. A minha pequena ainda não, mas ela é um mega X-Men. Ela capta tudo. A minha pequena pega a informação da minha cabeça. Tinha uma vez que eu tava com dor de cabeça e eu falei, putz, será que eu tô com meningite? Ela olhou pra mim, acordou no meio da noite, olhou pra mim e falou assim, e falou pra mim assim, mamãe, você não está com meningite? Ela tinha 3 anos. Ela pegou da minha Nossa. cabeça essa palavra, Aham. tá? Aqui em casa, assim, quando a gente tá todo mundo junto e alguém fala, mãe, eu quero um doce, ou eu tenho vontade de comer doce, eu falo, quem tá com vontade de comer doce? E uns dois levantam a mão. Eu falo, a quem pertence isso? Como eu ensino eles a perceber a quem pertence isso. Ao lanche da classe, cara, eu até falei com a Edna no final de semana. Eu não faço mais assim, fixo. Eu pergunto o que que a classe quer comer. Porque vem umas coisas muito aleatórias, né? O que Uhum, que que aqueles legal. corpos querem comer, assim. E aí eu percebo o que que vai ser de contribuição. Porque você fica consciente de várias coisas. Deixa eu ver Sim. que mais perguntas que tem aqui pra galera. Narcisista, não sei se entra também. Não, Acho que narcisista é não, outra né? coisa, né? Narcisista para o Axis tem um outro ponto de vista de narcisismo.
É como se Uhum. fosse uma hipercapacidade, quando você era extremamente sensível, e é um outro ponto de vista, que não é muito dessa classe. Uhum. E só falar uma coisa, então o toque, só como eu estou falando um pouco de cada um, ele é quando você tenta encontrar ordem na quantidade imensa de informação que você recebe. Então, por isso que às vezes o toque a pessoa fica fechando a torneira, ou batendo a cabeça, ou limpando sem parar, porque é tanta informação que ela recebe que ela consegue às vezes achar a ordem fazendo uma função diversas vezes. Olha que interessante. Se Síndrome você de está Down, captando. Carol, Então, entra alguma coisa? a gente fala disso, de síndrome de Down, na classe mais avançada de X-Men, Tá. né? Vocês querem saber o que é síndrome de Down pelo Access? Sim. Síndrome de Down pelo Access é um. E tudo que isso Destroides cria, se você tem algum ponto de vista sobre isso, Tá. normalmente é um sabático. É uma vida sabática que você veio Nossa. aqui para você Sei não pra... assumir nenhuma responsabilidade, para que você seja cuidado. E para mim tem muito a ver com o coração, que são crianças que vêm desenvolver alguma coisa no coração e muitas delas já nascem com alguma coisa no coração, né? Tem alguma Sim. coisa aí com esse sentir, com esse ser, né? E falo, no Access, o síndrome de Down tem a ver, é uma vida que você está num sabático, que você não precisa assumir responsabilidade, Sim. Veio entende? Só que veio para brincar, né? veio para aproveitar, para enjoy tudo, né? Uhum. Só que é tanto julgamento e projeção que as pessoas têm de que você deveria ser perfeito, de uma maneira perfeita, que tudo que isso destrói, Sim. descria, que as pessoas acabam de não receber o presente que isso pode ser na sua vida, ter uma criança assim, um adulto assim, né? E aí Sim. distorce o presente que é por trás disso. Olha, tem muito X-Men aqui. Eu lavava minhas mãos várias vezes, era tudo que estava captando. Tão incrível Tudo. receber consciência sobre isso com facilidade. E é isso, gente. A gente está trazendo aqui para vocês essa consciência. Existe o livro, existe a clássica, Carol dá. Quando que vai ser a sua clássica, Carol? Esse mês, né? A classe é semana que vem, eu acho, terça e quinta, se eu não me Terça e quinta. engano. 2 dias à noite? É online? É online, eu acho que é das 7 às 10 ou das 6 às 9. É Uhum. isso. Então, dislexia. A dislexia é quando. Tem várias coisas que falam sobre dislexia, tá? Uma delas é que ele funciona através de energia, né? E outra coisa que fala que. Então, eles leem e entendem o mundo de forma energética não linear, a dislexia. E também a dislexia muitas vezes são implantes que foram colocados para você saber falar diversos idiomas, captar diversos idiomas, mas não conseguir lê-los. Porque é tanta informação que você não consegue ler. Normalmente, muitos disléxicos têm hipercapacidade com idiomas, só que às vezes não conseguem escrever ou ler. Uhum. É uma hipercapacidade. E é de perceber energia, tá? Thaís colocou E aqui. aí, e aí na classe a gente destrói e descria os implantes também. Uhum. Aí, por exemplo, na classe de X-Men, falam sobre fumaça. Pessoa que fuma muito, tá sempre fumando. E é isso, A né? gente fala sobre isso. O que que é isso? O que você não quer ver com a fumaça que você está trazendo para o seu mundo? Interessante. Eu Câncer, não ia acredito que falar não, né? Câncer também está na apostila de X-Men? câncer. Tatatã, talvez, Talvez. talvez. Eu não lembro agora. É, a Thaís Ávila colocou assim, ó, eu sou autista e TDAH, que perfeito essas consciências tão libertador. Porque é isso, né? A gente vai muito pro nosso errado, e aí quando a gente reconhece que são habilidades, então não sei se você já leu o livro, Thaís. Se você não leu, a gente recomenda que você faça a leitura, que é muito legal. Muito legal. É isso. E assim, o que acontece é que essa realidade não tem ferramentas. E às vezes o sistema não quer, as pessoas não querem mudar o sistema. Então, para que trazer ferramentas? Para que lidar dessa maneira se a gente pode continuar fazendo isso, né? Então, Sim, a gente é para ser a pergunta mesmo, como a gente pode lidar com tudo isso de um outro lugar? sim. Assim, uma criança autista, um TDA, tem gente que tem TDA elevado, né? Elevadíssimo, que não consegue parar quieto, com hiperatividade. Muitas vezes eles estão acting out, eles estão. Um autista, quando ele começa a gritar, se jogar no chão, ele está captando a informação no campo. Ou ele está fazendo isso para alguém da família que está com algum problema psicológico, ou está tendo um divórcio, ou uma briga, ou morreu alguém, e a criança, ela está captando tudo. Então, ela mostra no corpo dela todas as informações que ela está recebendo.
Então não adianta nada Muito. você ir lá e bater numa criança. É você É. parar e falar assim, do que você está consciente. Do que você está consciente. Se você estava bem e depois não está mais, a ferramenta serve para você, do que eu estou consciente aqui, o que eu estou percebendo, o que eu estou captando, o E que eu eles vão estou muito pra consciente. raiva, né, Carol? Eles vão bastante pra raiva, né? Pra explosão, Mas a assim. raiva é uma potência, é a potência Sim. daquela informação toda, só que ninguém está ouvindo. E muitos deles, às vezes, não são nem verbais. Então, eles não conseguem nem falar, e os pais não têm ferramentas. Só que hoje em dia tem muita ferramenta por aí. E toda vez que a gente faz isso, eu gosto. Por isso eu escolhi dar o gratuito que eu dei semana Uhum. passada, que quando a gente. E eu gratidão para Elô, quando a gente traz isso, a gente não é só para a gente traz para todos os Pra todo 350 mil mundo. pessoas que a gente está conectado, e a gente traz mais esse papo no E mundo. as Então, pessoas mais têm que pessoas saber podem ter esse disso, né, acesso. Carol? Tem que saber dessa informação porque traz mais leveza. Depois eu vou colocar para vocês no grupo também. A Carol vai disponibilizar para mim. E eu sempre indico você, né, com o seu trabalho. Gratidão. E é isso, Obrigada. gente. É assim, bora lá. Tem muita ferramenta. A Carol realmente veio trazer uma pincelada do que é. Mas, assim, existe essa. Olha, eu tô até dislexa aqui. Muita informação. Muita informação. É que eu campo aqui de todo mundo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao vivo para Carol antes da gente finalizar? Porque vocês me mandaram, vocês pediram bastante para Carol voltar aqui com esse tema. E às vezes tem alguma mãe que tem, né, um filho autista ou com TDAH, enfim, que queira contribuir aqui com a gente. Eu não estou conseguindo ver. Tem alguém que levantou a mãozinha ou não? Não estou conseguindo ver. Eu acho que não. Não? Não. E assim, só para terminar, eu daria para vocês algumas, Quem tá falando? algumas chaves. Uma delas é não se julgue. Uhum. Não se julgue. Não julgue você, não julgue os outros. Se você vê uma criança com dislexia, ou uma criança com paralisia cerebral, as crianças com paralisia cerebral, muitas delas são gênios, tá? Só para vocês saberem. Só porque o corpo está daquela maneira não quer dizer que o cérebro não está funcionando, que elas não estão captando informação e não têm consciência. Então não julguem. Não julguem alguém X-Men. Se você tem um filho que está indo mal na escola, se você se julgou porque você é mal, saia desse julgamento de você. A gente, talvez a escola, o sistema não evoluiu para chegar até você ainda. E o que mais é possível? Entende? Muitas vezes o sistema não está evoluído, não é que tem algo errado com a gente, tá? E fazer essa pergunta muito: o que eu estou percebendo? O que eu estou percebendo? A quem pertence isso que eu estou percebendo? A Dani quer falar, pelo. Pode falar, Dani. Tira. Pode se tirar do mudo aí. Seja bem-vinda, Grat- Dani. Gratidão, viu? Nossa, caíram muitas fichas aqui, principalmente essa questão do julgamento, né? Super me identifiquei com várias coisas que a Carol trouxe. E, na verdade, eu queria só compartilhar que na semana passada, tem uma semana mais ou menos, nós tivemos aqui o Barras no Mundo, em Nova Iguaçu. E foram atendimentos especificamente para crianças com transtorno do espectro autista e para as mães também. E foi assim sensacional, sabe, Carol e Elô, porque primeiro que assim as mães tinham muitos pontos de vista que as crianças não iam deixar a gente tocar as crianças, né? Eu vi. Então foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente foi utilizando exatamente essa questão dessa comunicação não verbal, da telepatia, para poder conversar com elas e mostrar para elas que a gente estava ali para poder contribuir. E de repente, assim, acho que a gente tinha umas 8 pessoas, umas 10 pessoas fazendo atendimentos com barras. E ficaram todas as macas, todas as cadeiras assim Legal. lotadas e foi muito impressionante que assim, além das crianças receberem e adolescentes com nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, que as mães ficaram assim, sabe? E teve uma coisa muito legal também, que muitas vezes as crianças vinham trazendo a mãe pelo braço e pedia para a gente atender as mães. Então foi algo assim, foi muito fora dessa Diferente, né? realidade. Eu fiquei muito impressionada, Parabéns. porque
elas não sabiam o que que eram as barras, elas não sabiam cognitivamente o que estava acontecendo ali, mas elas super receberam e eu acredito que uma das coisas, né, que aconteceu ali foi justamente isso de da gente já ter combinado antes ali as praticantes de barras, né, da gente usar essa habilidade mesmo de conversar com elas ali através da mente. Então, gente, gratidão, foi assim, foi Incrível. Muito muito legal. incrível, assim, tudo hoje aqui, quando a Sim. Carol foi falando, assim, foi caindo E a seu ficha filho ali, é acho assim, que né, por né, que que Dani? funcionou tão bem, né? O seu filho é assim na classe, né, Dani? Lembra que ele participou lá do Rio de Janeiro? Ele ficou lá no celular, lá na frente, e depois ele Sim. sabia tudo da classe. É exatamente isso, funcionam de uma forma diferente, né? Inclusive, foi bem interessante, porque assim, no final do curso, teve uma hora que ele virou para mim e ele falou assim: Mãe, eu não sei o nome das barras, mas eu sei correr as barras. E é sobre isso, né? É isso. Muito Eu legal, também não gratidão. sei. Eu sou facilitadora de barras há, sei lá, 7 anos, 8 anos, mais talvez. Eu também não sei o nome das barras até hoje. Mas eu sei onde elas estão. E tá tudo Tudo bem, bem. tá tudo bem. Entende? Isso não tem nada de errado com isso. Sim, muito legal, Muito legal, gratidão, muito bacana, Dani. Parabéns. Que lindo o seu Parabéns, trabalho. Dani, Que pelo legal. Muito trabalho. legal, é. gratidão. E é o convite, né? Que é o que você usa mesmo na ponta. Muito bom, muito bom. Vou colocar a Cláudia aqui para mais uma pergunta, diretamente do Japão. Cláudia, Ah, seja gente, bem-vinda. o que é o mais possível? Gratidão, Elon, de novo, né? E hoje eu tenho o meu marido aqui, e aí ele falou assim, cara, como é que eu posso ter mais foco? É treinamento, é algo assim, porque ele falou assim, ele é muito escrita, ele tem que ter passo a passo. Gente, fala sério, eu sou bipolar. Então, para mim, é difícil tá aquela coisa assim, ó. Tem que estar numa organização, tem que estar aquela coisa. Gente, eu não aguento isso. E aí, ele está perguntando assim, como é que eu faço para eu ter mais necessidade de ter mais foco na presença? Sim. É treinamento? É habilidade? Fazer o quê? É isso. Quer Alguém falar? pode. Lu? Não, eu só estava captando aqui, mandando Bastante informação para informação. você. É. Então, como ele pode estar mais presente, é Isso. o que ele gosta de verdade e aonde ele está quando ele não está presente. Quando Agora ele está eu não posso responder presente isso para aqui, você. aonde ele está. E isso ele nem precisa responder, é uma coisa para ele perceber, né? Pensar. Quando você não está presente aqui, né? Quando você não escolhe estar presente, aonde você está, né? Para onde você foi, É né? difícil. Ah, muito prazer, meu nome é Oswaldo. Gente, por favor, vai, Prazer, Axis. meu nome é Oswaldo, né? E pela primeira vez que eu estou assistindo na live de você, realmente gostei muito. Muito obrigado e gratidão. É o seguinte, meu foco, eu estou lá presente, tem hora que eu, com qualquer coisinha que ouço do lado, eu perco essa concentração. E aquilo às vezes me mexe. Não sei se dá raiva ou se eu estou desligando, né? Aí eu queria saber se tem alguma técnica, né? Para mim sempre tem alguma coisa, tem que ter um procedimento, né? E eu sou do tipo assim, escrita e visual também. Eu não sou muito de ouvir. Aí que, de repente, seria uma coisa, né? Que é normal ou se é normal, né? É isso que me faz ir num curso e faltar resultado ou rendimento, né? Isso me deixa sempre assim meio com o pé atrás, sabe? Assim, cara, não será que sou eu que eu sou desse jeito, né? E seria isso aí. Então, a pergunta é como você pode estar mais presente quando você está. Mas Qual que é a presente, pergunta? a Como eu pergunta é a posso estar seguinte, presente com o que eu estou fazendo? o que que estou, né? Que estou, não é que estou fazendo, eu sei que estou fazendo, mas falta focalização. Isso faz com que eu não lembre de algumas coisas, né? Do que foi falado. Eu entendo,
Mas eu consigo, às vezes, de repente, lembrar. Me perguntava, caramba, eu entendi, mas não sei responder. Então, é que aí tem muitas energias diferentes do que você está falando. E aí uma Uhum. pergunta que pode ser é onde você está quando você não está presente? Aonde você foi? E às vezes você está captando várias realidades ao mesmo tempo. Isso não tem nada de errado. Você está percebendo onde tem energia, está distraído. E aí você tem que voltar, respirar, baixar as barreiras, relaxar o seu corpo e achar, muitas vezes, alguma coisa que pode contribuir. Como a gente falou, não sei se você estava ouvindo, às vezes é um som por trás. A Elo, ela lê o livro, ela coloca baixa frequência, alguma coisa. Quando eu quero focar muito, se eu estou dirigindo, eu presto muita atenção. Ou quando eu estou num atendimento, eu presto muita atenção, que eu estou presente com a pessoa lá. É você perceber o que funciona, né? Às vezes é um barulho de televisão para você prestar atenção, alguma coisa por trás que vai te manter mais focado no que você está fazendo, né? E também aí tem assim, quando você não está presente, aonde você está? É uma pergunta para você fazer para você. Quando eu não estou aqui, presente no que eu estou fazendo, aonde que eu estou, para onde eu fui. E às vezes você está num além, você está em algum trauma, mas aí é mais profundo que É. isso. Ou às vezes ele Ok. pega muito rápido. Eu percebo que você pega muito rápido, Oswaldo. Às vezes a pessoa tá falando, você tá além daquilo, entendeu? Você já pegou além, e daí é chato, porque é como se a pessoa estivesse lendo 50 páginas e você já sabe o final do filme, entendeu? Então, todos os lugares que você não está reconhecendo que você já está acessando o livro inteiro, podemos destruir e criar, por favor? É Sim? porque de vez em quando a pessoa está falando um assunto, e esse assunto, em algum lugar eu vi na frente, É, eu falei, é o futuro. faz eu desconcentrar. Sim. Ah, Então, tem mais energia, é isso que ela falou. Então, É. às vezes você já tem informação, você já recebeu toda a Demais. informação e já enche o saco. Eu tenho isso. Às vezes a pessoa vem falar comigo, eu fico assim, falo, ai, tá, já sei. Termina logo a história, né, cara? Tipo, eu já sei. Mas por respeito à pessoa, eu aprendi a e de sorrir repente já não e estou ficar lá. presente ali. É, Então, mas porque aí você para já onde acessou. você vai? Você já acessou. E aí você tem que. É isso. E aí para onde você vai quando você já acessou? Que às vezes na Ah, sua vida você fez isso desde pequeno. Aí você aprendeu a ir para um outro lugar. E aí qual é a porcentagem que você está presente com tudo? eu E acho para que onde você falando, vai? eu acho que falando nisso, realmente, desde a época de faculdade, eu sempre, né, perdi o foco, acho que deve ser por isso mesmo, né? Eu tenho que, de repente, me estar sempre presente. E às vezes, Quando, como a Elo falou, você já acessou a informação. A Elo te conhece mais, né? Então ela. Não, Não? Ela não. acessou então a informação de você. Primeira vez, eu acho. é a primeira Ah, vez que eu ótimo. Então a geralmente, Elo já acessou a informação. Às vezes você já captou toda a informação muito rápido e perdeu o É, interesse, que é para mim igual a é história da isso. minha filha. Então, hum, ela captou isso em você. Incrível. Que é a história da minha filha. Minha filha, ela acessa a informação muito rápido e sai É andando. E como ela se ele perde o assistiu interesse. um filme que ele já soubesse o final, sabe assim? E daí ele sabe que ele assim, não precisa assistir o filme inteiro, porque você já sabe cena por cena e é chato pra você. Então, como que você pode estar mais presente? Talvez que nem a Carol falou, né? Ela sabe toda a história, mas daí mesmo assim ela usa, né, de escutar a pessoa, não é isso? Para não se Que é tornar ok, gentil, né? É, valeu, 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 obrigado, hein? Foi um Obrigada, prazer. Osvaldo. Aí tá. Tá. Obrigada, Gratidão, Cláudia. Elô. Amei, 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 amei. Sempre Obrigada, aprendendo com Cláudia. O vocês. Quem que mais eu sabe preciso? eu convido vocês para vir fazer fundamento aqui no Japão. E bora, Bora, né? O que mais é possível? Carol, vem. vai pro Japão. A Carol mas também, traz os seus cavalos que a gente vai fazer os cavalos aqui. Ah Coitado dos lá. cavalos. Que Gratidão, viu? legal, gratidão, gratidão. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas acredito que não. Eu faço isso, a pessoa tá falando, eu saio andando, e aí falo que eu nem parei para falar. Eu também faço isso às vezes. então, aí pode ser várias coisas. Pode ser que você já acessou a informação, que a É, Elo falou que ela pegou incrivelmente, e às vezes pode ser que você não está presente, ou pode ser um monte de coisa, né? sim, Né? E o que você tá, quando você faz isso, o que você está fazendo isso para quê? O que você está evitando, o que você está defendendo, o que você está provando também. Tem muita coisa, pode ser muita coisa, né? Precisaria falar mais também, às vezes, para a gente captar energia, né? Do que é. sim, com certeza. Mas isso é uma pequena degustação de todas essas habilidades, gente. É, Carol,
Muito obrigada. Eu sei que você está muito cansada, né? Que você deu o fundamento hoje. Mas, assim, gostaria de agradecer de coração por você, né, ter sido essa generosidade de estar aqui no meu grupo para conversar sobre esse assunto tão importante que as pessoas têm que conhecer. A Carol, ela vai disponibilizar depois, que ela já colocou aqui para mim, eu vou colocar para vocês no grupo, a aula dela que aconteceu, né, que foi gratuita, a intro de X-Men. Obrigada, gratidão. E depois, se você quer saber mais, tem a classe dela na próxima semana, e aí é só entrar no Instagram dela, depois eu coloco para vocês também para saber sobre essa classe, que deve ser incrível. Eu não fiz ainda, mas é possível, escolho fazer. Gratidão. Gratidão, gente. Muito Gratidão. Um beijo grande, Elô. Boa obrigada. noite. Tchau, tchau.